Olá, seja muito bem-vindo aos destaques internacionais dessa semana. Nós começamos essa edição com uma notícia alarmante. Pesquisadores afirmam que limitar o aquecimento do planeta a mais 1,5 graus Celsius vai permitir frear a mudança climática, mas destacam que o sofrimento dos países em desenvolvimento não será evitado. Em um estudo publicado na Nature, especialistas afirmam que aproximadamente 200 milhões de pessoas nas regiões pobres ficarão expostas a um calor insuportável e aproximadamente 500 milhões a um aumento do nível das águas. Esse cenário é considerado otimista na atualidade, já que as emissões de gases de efeito estufa se mantêm em níveis recordes. Os climatólogos da ONU avaliam que as políticas atuais levam o planeta a um aquecimento de 2,7 graus até o final do século. A temperatura média na superfície do planeta já aumentou cerca de 1,2 grau desde a era pré-industrial, o que já é excessivo, segundo os autores desse estudo. Os cientistas consideram que, para evitar que milhões de pessoas se vejam expostas a danos importantes, o limite justo deve ser fixado em 1 grau ou menos. Os autores do estudo pertencem à Global Commons Alliance, uma coalizão de mais de 70 centros de pesquisa. O Serviço Meteorológico de Xangai anunciou que a cidade chinesa registrou a temperatura mais elevada em um mês, em mais de um século, 36,7 graus Celsius. A temperatura na estação de metrô Xujiahui ainda supera em 1 grau o recorde de 35,7 graus registrado 4 vezes em 1876, 1903, 1915 e 2018. O calor fez os residentes de Xangai suarem sob o sol do início da tarde, com alguns aplicativos mostrando uma estimativa de temperatura de mais de 40 graus Celsius. Há 2 semanas, a ONU advertiu que o período 2023-2027 será quase certamente o mais quente já registrado na Terra, sob o efeito combinado dos gases de efeito estufa e do fenômeno climático El Niño, que elevam as temperaturas. As temperaturas globais devem ultrapassar em breve a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris sobre o Clima, alertou a Organização Meteorológica Mundial. Outros países asiáticos já experimentaram ondas de calor mortais este ano. O Acordo de Paris de 2015 busca conter o aumento da temperatura média do planeta até 2 graus Celsius na comparação com os níveis pré-industriais, de 1850 a 1900, e, se possível, a 1,5 grau em relação aos mesmos níveis. De aquecimento global, nós vamos falar agora sobre a fome. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos emitiram um alerta sobre a situação da fome no Haiti, no Sudão e na região do Sahel. Esta última região, também conhecida como Sahel, é uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura e 5.400 quilômetros de extensão, que vai do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. As 3 áreas entraram para o alerta máximo da ONU para a insegurança alimentar e precisam de atenção urgente da comunidade internacional. O relatório explicou que a situação foi provocada pelas graves restrições de circulação das pessoas e de produtos no Haiti, assim como em Burkina Faso e Mali, no Sahel, além do recente conflito no Sudão. Ainda de acordo com o texto, a guerra no Sudão provavelmente terá consequências significativas para os países vizinhos. As regiões apontadas pelo relatório da ONU se unem a Afeganistão, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen na lista das nações que já estavam em alerta máximo e precisam de atenção urgente. Uma parte da população dessas áreas está exposta à fome ou sob riscos de sofrer o problema, o que corresponde à fase 5, chamada de catástrofe, e de maior classificação no Índice de Segurança Alimentar. O relatório examina 18 pontos preocupantes da fome no mundo, que incluem 22 países, e tenta estabelecer uma perspectiva de 6 meses. O possível retorno do El Niño também foi citado no estudo como motivo de preocupação. O fenômeno é frequentemente associado ao aumento das temperaturas, agravamento da seca em algumas áreas do mundo e chuvas torrenciais em outras regiões. No Sudão, um acordo de paz voltou a ser possível depois que os Estados Unidos se mostraram dispostos a retomar a mediação de cessar-fogo, com a condição de que ambos os lados demonstrem real interesse em respeitar os acordos de trégua. Depois que o exército suspendeu a participação nas negociações, 18 civis morreram em um mercado de Khartoum, capital do país, que é alvo de intensos bombardeios. O exército acusou os paramilitares de violação dos compromissos acordados e anunciou a saída do diálogo mediado por Estados Unidos e Arábia Saudita. Os mediadores acusaram os 2 lados de violação da trégua, que deveria possibilitar a criação de corredores seguros para a entrega de ajuda a uma população que enfrenta cada vez mais dificuldades.
O conflito no Sudão começou em meados de abril entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares forças de apoio rápido, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Mais de 1.800 pessoas morreram desde o início dos combates e mais de 1 milhão fugiram de casa. Mais da metade da população do país precisa de ajuda e proteção. Bairros inteiros de Khartoum estão sem água corrente, a energia elétrica fica disponível por poucas horas por semana e 75% dos hospitais em áreas de combate estão desativados. Os combates mais violentos acontecem em Darfur, na fronteira com o Chad, onde algumas áreas estão completamente isoladas, sem energia elétrica ou sistemas de telefonia. Ainda sobre os conflitos, mas agora no leste europeu, essa semana foi marcada por novos ataques com drones nas capitais da Rússia e da Ucrânia. Na quinta-feira, os russos executaram um ataque aéreo contra Kiev, que vitimou pelo menos 3 pessoas. De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque começou durante a madrugada local e também deixou ao menos 12 feridos. A ofensiva, que contou com mísseis de cruzeiro e balísticos, intensificou o pânico em Kiev, alvo de diversos ataques russos nos últimos dias. De acordo com autoridades locais, a região é alvo de um fogo ininterrupto das forças ucranianas. As tensões de Moscou com o Ocidente aumentaram após a Alemanha anunciar uma drástica redução do corpo diplomático russo em seu território, com o fechamento de 4 dos 5 consulados. Moscou criticou a decisão, que chamou de provocação impensada, e prometeu uma resposta justa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reagiu aos ataques com drones que atingiram a capital Moscou e prometeu retaliação à Ucrânia, acusada de tentar amedrontar os russos. Putin disse ainda que a defesa antiaérea do país opera de forma satisfatória e normal. O governo da China denunciou uma provocação dos Estados Unidos depois de um incidente na semana passada entre o caça chinês e um avião militar de vigilância americano sobre o Mar da China Meridional. Em visita à Suécia, o chefe da diplomacia de Washington pediu a Pequim que concorde com uma maior comunicação depois do episódio, após uma negativa do governo asiático para uma reunião entre os secretários de defesa. Primeiro, em relação aos aviões. Nossos aviões estavam voando no espaço aéreo internacional, em uma missão de rotina. O piloto chinês tomou uma ação perigosa ao se aproximar muito perto. Houve uma série dessas ações direcionadas não só a nós, mas a outros países nos últimos meses. Acho que isso só reforça porque é tão importante que tenhamos linhas de comunicação regulares e abertas, inclusive, por sinal, entre nossos ministros da defesa. É lamentável que a reunião que o secretário Austin buscou não tenha ido adiante com o homólogo chinês, mas para nós, para o presidente Biden, isso ressalta que é tão importante que em todo o governo, nos mais altos níveis, estejamos regularmente engajados. Did not go forward with his Chinese counterpart, but for us, for President Biden, this underscores why it's so important that across the government, at the most senior levels, we are regularly engaged. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de provocação no caso. Por muito tempo, os Estados Unidos frequentemente enviaram navios de guerra e aviões para realizar reconhecimento próximo sobre a China, o que colocou seriamente em risco a soberania e a segurança nacional chinesa. Tais ações provocativas e perigosas são a causa principal das questões de segurança marítima. Os Estados Unidos devem parar imediatamente com essas ações provocatórias perigosas. A China continuará a tomar as medidas necessárias para salvaguardar com firmeza a sua soberania e segurança. Um vídeo que teve o sigilo retirado mostra um avião de combate passando à frente da aeronave americana que balança após a turbulência. Segundo o Pentágono, o incidente faz parte de um padrão de conduta da China. O Comando Indo-Pacífico disse que outro episódio similar aconteceu em dezembro, forçando o avião americano a realizar manobras evasivas para evitar uma colisão. Falando agora sobre economia na América do Norte, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou a favor da suspensão do teto da dívida, com o apoio da maioria dos democratas e parte dos republicanos. O Congresso americano corre contra o tempo para definir como o governo irá quitar a sua dívida. Na Câmara, que é controlada pelos republicanos, o placar ficou 314 a 117 para enviar a legislação ao Senado, que deve promulgar a medida e levá-la ao presidente Joe Biden antes do prazo final de segunda-feira.
Biden espera ter o projeto de lei em sua mesa a tempo de evitar um calote que prejudicaria a economia dos Estados Unidos e desestabilizaria os mercados financeiros mundiais. A medida, um acordo entre Biden e o presidente da Câmara, atraiu a oposição de 71 republicanos radicais. Isso normalmente seria suficiente para bloquear a legislação partidária, mas 164 democratas apoiaram a medida e a aprovaram. A legislação suspende o limite de endividamento do governo federal até 1º de janeiro de 2025. Esse prazo permite, entre outras medidas, que Biden e o Congresso deixem de lado a questão politicamente arriscada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024. No Chile, o governo cumpriu a promessa de fechar a operação da mineradora que fica no litoral do país. A indústria era conhecida como Chernobyl chilena. A empresa estatal, maior produtora de cobre do mundo, interrompeu de forma definitiva o forno conversor de Teniente durante uma cerimônia aberta à imprensa. Com isso, o governo de Gabriel Boric cumpriu a promessa de cancelar parte da operação da Codelco nas regiões de Quinteiro e Pulchucaví. Por décadas, a fábrica expeliu toneladas de partículas nocivas pela chaminé, transformando a área na Chernobyl chilena junto a outras indústrias. Chegou a hora de nos transformarmos, de modernizar alguns processos e atualizar nossos padrões para iniciar uma nova viagem e avançar para uma mineração mais sustentável. Na véspera do fechamento, mais de 100 estudantes se intoxicaram pela má qualidade do ar na região, onde funcionam cerca de 15 empresas, entre termoelétricas, produtores de carvão, terminais de gás e refinarias de petróleo. Um protesto reuniu manifestantes na parte de fora da indústria. De acordo com a Relatoria Especial da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, os habitantes da região apresentam problemas respiratórios, doenças cardiovasculares, níveis elevados de mortalidade infantil e uma menor expectativa de vida. Quinteiro e Pulchucaví, que formam uma baía industrial de 50 mil habitantes, são consideradas zonas de sacrifício ambiental desde que o Chile decidiu rejeitar a pesca artesanal e a agricultura em 1958 para converter as localidades em um centro industrial. Olha só essa notícia. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, pela primeira vez, uma mulher irá comandar a Organização Meteorológica Mundial. A argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Celeste Saulo, de 59 anos, vai assumir a Secretaria-Geral da OMM em 1º de janeiro de 2024 e vai suceder o finlandês Petri Talas. O principal objetivo é trabalhar para que os países membros e territórios tragam as próprias vozes, as vozes dos menos desenvolvidos do mundo, das menores ilhas-estado, do mundo em desenvolvimento, trabalhando junto para alcançar nossas prioridades. E estamos discutindo as nossas prioridades durante a conferência. Avisos prévios são iniciativas importantes. Vamos trabalhar nisso. Vamos alcançar tudo juntos, trabalhando para cada país, cada região, com cada membro, para garantir que iremos atender às necessidades de cada um. Each country, each region, with each member, to be sure that we meet their needs. Celeste, que dirige a Agência Meteorológica Argentina desde 2014, foi eleita no primeiro turno da votação dos países membros da OMM reunidos em congresso em Genebra. As outras candidaturas na disputa eram da atual número 2 da entidade, a russo-suíça Elena Manenkova, e do segundo vice-presidente Albert Martins, diretor do Serviço Meteorológico de Curaçao. A OMM tem um papel crucial na vigilância e antecipação dos fatos das mudanças climáticas. A influência da organização é cada vez maior. Nos últimos anos, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. Uma cápsula da SpaceX pousou na costa da Flórida depois de completar a sua segunda missão privada à Estação Espacial Internacional. Na tripulação estava Barnawi, a primeira mulher saudita a ir ao espaço. Após 10 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, 2 sauditas e 2 americanos voltaram à Terra. A tripulação incluía Rayana Barnawi, cientista que se tornou a primeira mulher saudita no espaço, e Ali Al-Karmi, piloto de combate, os 2 primeiros cidadãos do país do Golfo Pérsico a chegar até a Estação Espacial Internacional.
Os representantes americanos eram o empresário John Schaffner e a comandante da missão Peggy Whitson, ex-astronauta da NASA que esteve na ISS pela 4ª vez. A segunda missão da Axiom Space foi classificada como mais um passo em direção a um objetivo mais ambicioso, a construção de sua própria estação espacial, com o primeiro módulo a ser lançado no final de 2025. A estrutura primeiramente vai ser acoplada à ISS e depois separada para operar de forma independente. A NASA planeja aposentar a atual estação por volta de 2030 e, a partir de então, enviar seus astronautas para estações privadas, que também devem abrigar outros clientes. Vamos encerrar essa edição com um cãozinho nos Estados Unidos que recebeu o diploma universitário por frequentar a faculdade junto com sua tutora cadeirante. Justin é um cão-guia, mix de labrador com golden retriever. Vamos ver. Grace Mariani se formou em educação na Seton Hall University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E Justin, vestido a caráter para a ocasião, com uma beca azul no estilo canino, recebeu o diploma dele na boca. Pelas redes sociais, a universidade homenageou Justin por frequentar assiduamente as aulas desde o começo do curso. Simpático, o cãozinho retribuiu o carinho dos professores abanando o rabo, enquanto a formanda Grace, que quer trabalhar com educação e ensino inclusivo, se mostrou radiante. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana. Tchau, tchau.